Caramba, gente, como é que é difícil falar aqui só como Tatiana, sem falar de nada profissional da fonoaudiologia, sabe? Quando a gente se esconde atrás do profissionalismo, ou de algum case de sucesso, ou de alguma teoria, ou de alguma pesquisa, o que seja. Ai, meu Deus, como é difícil, mas eu preciso e eu quero muito compartilhar com vocês muitas experiências que eu já tive na minha vida. Eu tenho certeza absoluta que vai edificar, vai ajudar muitas mulheres. Eu quero agradecer a vocês que comentaram, que mandaram muitas mensagens no direct, no meu Instagram, me incentivando, falando que foram despertadas com o meu primeiro vídeo. É, obrigada, gente, de verdade. Algumas eu até publiquei na minha rede social com feedback que vocês escreveram para mim, e isso é prova de que eu estou realmente no caminho certo. A minha proposta aqui não é fazer um vídeo motivacional para mexer com a sua alma, eu não quero isso. O meu objetivo é, de fato, contribuir para que você, com as minhas experiências com o próprio Deus, possa realmente frutificar na boa terra do seu coração, para que a vida de Deus ela possa transbordar, a vida que eu tenho vivido com Deus, as coisas que eu tenho aprendido com Deus desde a minha infância, eu quero que isso jorre para a sua vida, eu quero que isso acrescente na sua vida, porque não há outro lugar melhor do que a presença de Deus. Quando a minha mãe faleceu, e aí eu vou entrar no tema de hoje, quando a minha mãe faleceu em 2013, eu me vi extremamente perdida. Uma, foi uma fase da minha vida extremamente difícil e hoje, né, depois de tantos anos, é claro que eu ainda sinto muito, 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 muito a perda da minha mãe. Foi algo e é algo ainda difícil você perder. Isso é irreparável, né? Você perder a sua mãe é algo irreparável. E ainda mais para uma menina, né, que, sei lá, faz as contas aí, eu tô com 41, minha mãe morreu em 2013, faz as contas. E morávamos eu e meu irmão, né, e eu me via ali muito sozinha, muito perdida. Só não tão perdida porque a minha rocha sempre foi Cristo. Isso não, gente, isso não é uma balela, sabe? De, ai, aqui essa rocha é Cristo. É de fato, realmente, o que sustenta uma vida. Porque se você perde os seus referenciais, os seus fundamentos da terra, se você não tem, é, se a sua identidade ela não está forjada em Cristo, você fica completamente perdido e perdida. Então, quando a minha mãe faleceu, eu fiquei devastada. Eu fiquei. Quem perde um pai ou uma mãe é algo devastador, ainda mais a gente. Nós éramos. A gente brigava muito. A gente brigava muito, porque minha mãe era muito complicada. E eu não estou desonrando ela aqui, a gente conversava muito sobre isso, e eu também. É, né? Não vou também dizer que eu sou perfeita, porque eu não sou nem um pouco perfeita, cabelinho nas ventas, mais até no passado do que hoje em dia. Mas hoje, com mais maturidade, né, eu consigo engolir alguns sapos. Mas na época não, né? Então, mas assim, eu fui uma filha que eu estive muito presente em tudo que eu pude, nas condições emocionais que eu pude, nas condições financeiras que eu pude, para cuidar da minha mãe. Foi em 2013, vou contar para vocês, ela teve um câncer que foi diagnosticado 7 anos antes e ela tinha 3 meses de vida. A minha mãe tinha 3 meses de vida e ela viveu, não 3 meses, ela viveu quase 7 anos a mais. Então, assim, Deus foi muito misericordioso com ela. Ela passou por muitos processos e eu posso compartilhar com vocês algumas coisas que eu convivi com a minha mãe, coisas espirituais, coisas sérias, coisas que me forjaram, coisas que eu tive que, hoje em dia, entender, coisas que eu precisava aprender para que o meu ministério também fosse é, para entender qual a proposta de Deus na minha própria vida, no meu próprio ministério. Começa dentro da nossa casa, não adianta. Se você tem algo para falar de Deus,
Isso vai começar dentro da sua casa, com as suas experiências na sua casa, as suas maiores dores, é onde você tem mais dor, é onde você mais vai ser usado. Isso é verdade. E quando a minha mãe tinha 3 meses de vida, né? E ela durou quase 7 anos. Ela passou um tempo em Brasília, então eu ia para Brasília, cuidava dela, voltava. Eu sempre muito responsável, extremamente estudiosa, sempre fui muito estudiosa, queria ser, sabe, a melhor da turma, sempre fui essa pessoa. Então, os livros, para mim, é, depois eu entendi que era um refúgio, né? Que era uma fuga também. Então, o fato de querer ser a melhor naquilo que eu faço, isso é uma fuga também. Você quer o reconhecimento e a validação de algo que está faltando em você ali. E esse é um outro papo, isso dá outro vídeo. Dá um outro vídeo. Fica registrado aqui. Ia para lá, para Brasília, voltava para cá, estudando ainda fonoaudiologia na faculdade. Eu morava perto da faculdade, ia a pé para a faculdade. E cuidava do meu irmão, lavava a roupa do meu irmão, fazia comida, ia para a faculdade, trabalhava também. E depois ela voltou para cá, pro Rio, e o câncer tinha sumido. O câncer sumiu. Sumiu. O médico disse: olha, não tem mais nada aqui. Era um câncer de vias biliares, que ela tinha 3 meses de vida, e ela fez a quimioterapia em Brasília, voltou para o Rio, o médico disse que não tinha mais nada. Eu confesso a você que eu fico me perguntando, até hoje, o que aconteceu naquele momento, porque ela foi mais de um médico, o médico falou que ela não tinha mais nada, e ela contou para muita gente, ela deu muito testemunho, ela contou nas igrejas e que ela não tinha mais nada. E eu confesso, assim, abrindo meu coração aqui para vocês, eu até hoje eu não entendo o que aconteceu, porque o câncer voltou. Muitas coisas passam na minha cabeça, coisas naturais, coisas espirituais, não quero espiritualizar tudo, mas talvez ela não tenha liberado o perdão que ela precisava liberar. Não sei qual foi. Cara, a gente não tem como saber e querer controlar tudo, sabendo de tudo, porque é impossível. É impossível. Eu só sei que em 2013 o câncer voltou e eu estava fora do Brasil, eu estava numa viagem nos Estados Unidos. Era uma viagem que eu queria muito fazer. Eu sou apaixonada por viajar, eu sou apaixonada por. E aí eu creio realmente que eu ainda vou ter muita oportunidade de viajar, porque é uma coisa que eu amo, amo, amo. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, além de tomar café. E aí, gente? Ai, meu Deus, tomar café fora do Brasil. Hum, tomar café ali em Petrópolis já tá bom, né? Mas enfim, voltando pra cá. Quando eu tava nessa viagem, né? Eu tava num evento lá, tipo, nos parques, né? Que eu amo parque, eu tava num parque. E aí recebi uma mensagem do meu irmão e ele disse: o maldito voltou. O maldito voltou. Alguma coisa assim. E eu já sabia do que ele estava falando, né? Ele foi numa consulta com a minha mãe e a gente soube que o câncer tinha voltado. Eu voltei, se eu não me engano, eu voltei dos Estados Unidos numa terça-feira e ela estava relativamente bem, né? Eu acho que ela estava sentindo muita falta da filha, né? Que estava sempre com ela, mas eu precisava, né, viajar, eu precisava respirar. Até porque quando eu comprei essa passagem, ela estava bem, então não tinha como saber, né, que ela ia ficar mal. E até hoje isso ainda é um pouco difícil para mim de falar, porque eu lembro que muitos familiares me julgaram muito, porque eu deixei ela sozinha e a gente se culpa tanto, né? Nós filhas deixa isso entrar muitas vezes, e aí muitas vezes eu preciso, opa, calma, você fez o seu melhor, você foi respirar, você não deixou ela sozinha. A gente precisa fazer isso pela gente, não deixar que as outras pessoas ditem quem você é, né? Eu fui uma excelente filha dentro das condições emocionais que eu tinha naquela época, mas eu realmente honrei a minha mãe.
aquilo que eu pude. Eu lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos, e aí eu trouxe um relógio para ela, e ela reclamou muito, porque eu não trouxe uma bolsa importada. Aí, mãe, pelo amor de Deus, ela na cama, assim, ela só levantava para tomar um banho que ela conseguia. E ela foi fazer a quimioterapia na semana, né? Se não me engano, na quarta-feira, a gente foi fazer a quimioterapia, eu tava já, assim, pela milésima vez vendo a minha mãe ser furada, pela milésima vez levando ela na quimioterapia, e naquela época meu irmão, graças a Deus, ele já estava dirigindo, eu não dirigia na época, meu irmão começou a dirigir muito antes de mim, nossa, a gente fez, isso é outro papo, ai meu Deus, misturando os assuntos. Vou melhorar, gente, aqui no YouTube, eu vou melhorar, eu juro que eu vou ser uma YouTuber um dia. E aí, quando nós fomos fazer quimioterapia, eu lembro dela falando, essa é minha filha. E aí ela não aguentou, essa quimioterapia foi muito forte para ela. Eu acredito que se ela não tivesse feito essa quimioterapia, ela teria mais tempo de vida. Não estaria viva, mas ela teria um pouco mais de alguns meses, pelo menos. E aí voltamos para casa e ela ficou mal, como sempre fica após uma quimio, né? E cuidei dela. Eu lembro que eu fui levar um suco para ela, ela não quis comer, um suquinho, uma comidinha, ela não quis. E de repente eu vi ela chamando, e aí quando a gente foi, meu irmão, a gente foi no quarto, ela já estava tendo um choque, né, que chamam um choque, eu não lembro o nome científico, mas é um choque. E ligamos para a portaria, né, porque morávamos no lugar há muitos anos, e aí o porteiro veio, me ajudou a levar com meu irmão ela lá para baixo, e ela foi no banco de trás comigo, deitada, com a cabecinha assim no meu colo, e eu dizia, mãe, eu tô aqui com você. Ela abria os olhinhos assim, fechava. E ali eu falava, Senhor, o Senhor vai levar minha mãe. E meu irmão dirigindo da forma que ele conseguia, rápido. Eu, vamos, Léo, dirige, vamos embora. Aí eu respirava fundo, abraçava ela, abraçava como se fosse a última vez que eu fosse ver a minha mãe viva, sabe? E eu lembro que no dia anterior, quando a gente estava para sair para o hospital, ela sentou do meu ladinho, ela botou a cabecinha aqui, e eu fiz assim nela. E eu falei, ai, Senhor, eu acho que o Senhor vai levar a minha mãe. Eu quero eternizar esse. E eu, na minha cabeça, só dizia isso, eu quero eternizar esse momento aqui com ela. Eu abracei ela, beijei a cabeça dela, assim. Daí partimos pro hospital e foi daquele jeito que eu contei para vocês. Ela fez a quimioterapia, ficou mal, e aí foi tudo aquilo que aconteceu, que nós chegamos até o quarto, ela me chamou e já estava em choque, e levamos ela pro hospital correndo, ela nos meus braços, com o meu colinho, e realmente no dia 15 de novembro ela, ela veio a óbito. Foi uma das maiores dores da minha vida, uma das maiores assim dores, como se estivesse arrancando o meu coração, realmente, né? Era o meu chão, a minha mãe. Como eu saí disso, como eu superei, assim, eu quase entrei, eu não sei como eu não entrei em depressão, porque eu perdi o meu chão, a minha base, né? A minha mãe era meu tudo aqui. E ali eu comecei a ser forjada no Senhor, a entender que o Senhor, Ele é tudo para mim. Todas as outras coisas, tudo que acontece, sabe? Todas as outras coisas vêm depois dele. E mulher, se a sua referência não for Cristo, se a sua base não for Cristo, tudo desmorona. Se te falta qualquer coisa, tudo desmorona. E foi meu primeiro aprendizado. Depois da morte da minha mãe, toda a dor que eu vivi com a minha mãe, com a perda da minha mãe, e foi um baque absurdo, né? Isso me mexeu demais comigo. Eu lembro que quando eu acordei no dia seguinte, que eu me dei conta que eu não, eu me culpei porque eu não precisava mais cuidar do, da cicatriz, das coisas que ela tinha, que ela usava uma bolsa,
e colostomia, e eu me culpei e falei, meu Deus, eu tô sentindo alívio de não cuidar disso, mas eu tô sentindo falta da minha mãe. Gente, isso pira, gente, é loucura. E eu entrei numa noia e eu comecei a gritar assim em oração, Senhor, me ajuda. E aí o Senhor, ele realmente começou a ministrar no meu coração que ele me bastava. E eu comecei a ocupar minha mente com a palavra de Deus. Eu comecei a ocupar minha mente em todos os momentos ouvindo a palavra de Deus, me nutrindo da palavra de Deus, não só do louvor e adoração, que sempre foi um marco na minha vida, mas a palavra de Deus, ela sustenta a gente em meio a qualquer dor, qualquer problema. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela evita que você ouça as vozes do inferno. A palavra de Deus, ela faz a gente enxergar a verdade e a vida. A palavra de Deus evita que a gente ouça as nossas próprias dores, porque o inferno, ele fala para você que você não é ninguém, que você é uma porcaria, que você não vale nada, que a sua vida não vai dar certo, a sua mãe foi embora e aí agora você está sozinha aí. Quantas coisas a gente não ouve por causa das feridas da nossa alma, dos nossos traumas? A gente ouve. A palavra de Deus, ela é viva para quebrar esses dardos do maligno, que é você amanheceu e você está pensando coisas achando que é o seu pensamento, mas na verdade é o diabo falando para você. Ou a sua emoção ferida. Que ele pega a sua emoção ferida e usa a sua emoção ferida para te massacrar. Então, o que, que você vai fazer mediante isso? Você vai aceitar? Então, você pode ouvir a sua própria voz, você pode ouvir a voz de Deus, você pode ouvir a voz do diabo, você pode ouvir a voz das suas emoções feridas também, ou das coisas boas que você tem para falar para você. Mas a palavra de Deus, ela é a única que pode realmente quebrar os dardos inflamados do maligno. Isso é real. Isso é real. Isso assim, não é só estratégia, é um discernimento que você precisa ter para você acordar. Gente, eu lembro uma vez que minha mãe estava no processo de libertação, a gente pegou o elevador e ela começou a olhar no espelho e falar como eu sou feia, eu sou muito feia. Ela tinha acabado de passar por um período de um processo de libertação. Então era o próprio diabo falando na cabeça dela. Se a gente negligenciar isso, gente, é muito fácil da gente ser muito bem levado no nosso pensamento. Nem tudo é diabo, claro que não, mas se a gente negligencia isso, se a gente acha que não tem nada a ver, é muito mais fácil ser manipulado. É muito mais fácil, tem nada a ver. E isso é muito sério, porque ele acaba fazendo o que ele quer, a gente acha que é o nosso próprio pensamento, e a gente assume uma realidade que não é a nossa identidade, que é uma identidade satânica, que é uma identidade da maldade, que é uma identidade mentirosa sobre nós. Então, se a gente não tem alicerçado no nosso coração, se a gente não tem realmente alicerçado a palavra no nosso coração, não só o conhecimento da palavra, mas vivida, realmente querer viver, não estou falando isso como uma coisa de vaidade, sabe? Mas o quanto que eu sou transformada pela palavra de Deus, realmente no meu dia a dia. Foi assim, isso que eu comecei a aprender, isso que eu fui começar a experimentar mais na minha prática depois da minha mãe, que eu realmente comecei a blindar a minha mente com a verdade de Cristo Jesus. Então, o que eu quero falar para você aqui nesse vídeo é que o quanto que é importante a gente blindar a nossa mente. A gente entender que pensamento a gente está tendo. Será que esse pensamento ele tem a ver com a palavra de Deus? O que diz a palavra sobre mim? Porque o que diz a palavra sobre mim, essa é a minha identidade. O que diz a palavra sobre mim, essa é a verdade sobre mim. O que passar disso é um aprendizado que eu vou ter, mas aquilo que está contra a palavra de Deus, aquilo que não é verdade, aquilo que te menospreza, aquilo que te faz se sentir inferior. Não estou falando que isso seja diabo, mas não é a verdade. Não é uma verdade. Ou é uma verdade naquele momento, porque você está alicerçado em traumas e conflitos. Então, quanto mais eu sou transformada pela palavra de Deus, mais eu sou livre, mais eu tenho a possibilidade de ter a identidade de Cristo, mais eu posso me achegar e ser transformada pelo poder de Deus. Quanto mais eu me submeto a essa palavra que é transformadora. Existe um rio de Deus que corre do trono, e esse rio ele passa para limpar a gente,
limpar a gente de feridas, limpar a gente de traumas, limpar a gente daquilo que a gente acha sobre a gente. Então, que você, que eu, que a gente possa todos os dias deixar ser lavado pela palavra de Deus, pelas águas que correm do trono de Deus, para que a nossa mente, para que o nosso coração seja cada dia mais próximo da identidade de Cristo. A identidade de Cristo precisa ser carimbada. A identidade de Cristo a gente precisa correr, buscar, porque Ele quer ser achado. Então, eu não vejo outra forma de ser transformada se não for pela palavra de Deus. Esse episódio, né, breve na minha vida que eu contei para vocês aqui, me trouxe muita blindagem, muito conhecimento sobre a blindagem da mente, quanto que é importante a gente discernir as vozes e o quanto que isso é determinante para que a gente tenha paz. A paz de Deus é o árbitro dos nossos corações. O quanto que você tem paz, o quanto que você tem discernido as vozes da sua mente. Qual é a sua decisão hoje? Que voz que você decide realmente dar ouvidos hoje?